Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta e hoje eu vim aqui trazer uma aula para vocês. Eu sou artesã aqui na Ateliê Tons de Vida e essa vai ser a minha primeira aula. Só que não vai ficar no canal do Ateliê, vai ficar no meu outro canal, que eu pretendo fazer só de passo a passo. Meninas, esse aqui é um porta-papel higiênico, não sei se tá dando para ver aí. Ele tem 3 espaços, olha. É bem simples, bem fácil de fazer. E eu fiz ele simples assim por causa de uma cliente, que ela gosta tudo na cor cru. E ela pediu um porta-papel higiênico, e aí eu tive a ideia de fazer isso mais simplesinho, porque eu procurei alguns modelinhos para fazer, inclusive de revista que eu tenho aqui em casa, mas eles são um pouquinho mais trabalhosos. Aí eu decidi fazer esse nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto tijolinho, mas é um ponto que qualquer crocheteira, mesmo que seja iniciante, consegue fazer. E eu vou ensinar para vocês como eu fiz nessa aula de agora, tá bom? Só que essa aula eu vou fazer com dois espaços. Esse daqui eu fiz com 3. Essa aula eu vou fazer com 2 espaços. E aí você pode depois só aumentar mais carreiras para fazer com 3, se você quiser. Ou pode fazer só de um espaço também. Eu vou ensinar vocês a fazerem nessa aula com 2, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Deixa eu guardar esse daqui. Vou colocar ali no canto. E vamos começar. Olha, eu vou usar a agulha número 3,5, 3 milímetros e meio. E vou usar o barbante número 6. Aquele ali eu fiz com barbante número 8. E ele ficou na medida de 60 centímetros por... Deixa eu ver. Peraí, deixa eu pegar a fita para medir para vocês. Ele ficou com 60 por 14 centímetros. 14,5 mais ou menos. No barbante número 6, eu acho que ele vai ficar em torno de 13,5, 14 também. Vamos ver. Mas aqui eu usei o barbante número 8, tá vendo? Não fica feio, só que no barbante 6 ele fica mais delicado. Não fica feio. E dá pra você fazer no barbante 8 ou no número 6. Se você fizer com barbante número 8 e você for iniciante, não sabe o número da agulha que tem que usar, use a agulha número 4. Se o seu ponto for muito apertado, você pode usar a agulha 4,5, caso você faça no barbante 8. Agora, se o seu ponto for bem largo e você quiser que ele fique mais justinho, aí você pode usar a agulha 3,5, se o seu ponto for muito largo. Senão, você usa a agulha 4 mesmo, que é a indicada para o número 8. Aqui no número 6, se o seu ponto for muito apertado, você pode usar a agulha 4, ao invés de usar 3,5. Se for muito largo, aí você procura usar a agulha 3, né? Número 3. Eu não sei se tem 3,25, eu não sei. Mas se tiver, você pode usar também. É porque para fazer com linha mais fina, a gente usa a agulha 1,25, né? Então pode ser que tenha 3,25, eu não sei, tá, gente? Porque geralmente a numeração que eu tenho aqui é as mais comuns de usar. Mas enfim, é isso. Agora nós vamos começar o nosso porta-papel higiênico. A gente vai começar sempre com um número múltiplo de 3. Nesse caso aqui, no caso desse que eu fiz na cor cru e o barbante número 8, eu usei 22 correntinhas para começar o nosso trabalho. No número 6 eu vou fazer a mesma coisa, eu vou começar com 22 correntinhas. Se o seu ponto for muito apertado e você mesmo assim quiser fazer no número 6 com a agulha 3,5, e você achar que ele vai ficar pequeno na largura, aí você pode aumentar um grupinho, tá bom? Aqui no caso, gente, olha, são grupinhos de 2 pontos altos, olha. 2 pontos altos
que aí a gente vai separar por uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente e assim vai, tá? Se você achar que vai ficar muito pequeno fazendo no barbante 6, aí você tem essa opção de aumentar um grupinho aqui. Então, você vai aumentar 3 correntinhas, ao invés de fazer 22, você vai fazer 25 e mais uma para virar, tá? Acho que é isso aí. E outra opção é você fazer aqui, olha, o bico de acabamento, fazer um bico maior. Por exemplo, se você quiser fazer no bico leque, você pode fazer o leque normal, com ponto alto, ou você pode fazer o leque em ponto alto alongado ou ponto alto duplo, que aí também ele vai enlarguecer um pouco o seu trabalho aqui na lateral. E aí você não vai precisar aumentar a quantidade de pontos aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos começar com 22 correntes. Para quem nunca fez e é a primeira vez que vai fazer crochê, gente, você pega o fio, pode passar aqui, olha, pelo seu dedo indicador, segura entre o dedo do meio e esse outro. E aí, você pega a sua agulha, olha, e você vai colocar aqui, ó, por baixo do fio que tá em cima, que tá passando por cima do dedo, e você vai dar uma laçada e vai torcer. Olha lá, ó, tá vendo? Torceu, ele vai ficar assim. Aí, você vai pegar o fio de novo, vai puxar essa laçada pra dentro, aí você pode enlarguecer um pouquinho, tá? Pra dentro dessa laçada que ficou fechada. Aí, você vai apertar, porque esse daqui é o nozinho de início, tem que ficar bem apertadinho. E agora, nós vamos começar a fazer as correntes. Para fazer a corrente, é só fazer isso daqui. Coloca a agulha por baixo do fio, puxa e sai por dentro da laçada que já tá pronta. É só isso. E aí, nós vamos fazer isso daqui por 22 vezes. Então, aqui eu já fiz uma corrente, agora vamos fazer mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, tenta não deixar a corrente muito apertada, mas também não pode ficar muito aberta, porque se ela ficar muito apertada, ela vai ficar, você vai ter dificuldade para fazer o ponto da primeira carreira, e se ficar muito larga, aí ela vai ficar feio, vai ficar aqui muito aberto depois, fica estranho, tá bom? Então, tenta fazer ela numa medida que não fique nem muito aberta, nem muito apertada. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 correntes. 22 correntes, porque se você fizer só 21, mesmo sendo múltiplo de 3, se você fizer só 21, quando chegar aqui na última corrente, vai faltar um ponto. Então, a gente faz 22 correntes, aí você vai contar, olha aqui, ó. A partir da agulha, essa daqui é a última corrente. Então, nós vamos contar ela como se fosse a primeira. Então, 1, 2, 3, 4, voltando para trás. Na quarta corrente, a gente vai fazer um ponto alto. Então, você vai pegar aqui, olha, na alcinha, vai formar 2 laçadas, tirar e tirar mais 2 laçadas. Fez um ponto alto. Aqui, a gente faz uma corrente, pula a próxima corrente. Olha, nós fizemos aqui o ponto alto, agora nós vamos pular essa corrente e vamos para a segunda corrente, fazer um ponto alto na segunda corrente. Então, a gente tá com 2 laçadas já na agulha, nós vamos puxar mais uma, vamos ficar com 3, tira 2, e isso é um ponto alto. Na próxima corrente, a gente vai fazer mais um ponto alto. Ponto alto. Às vezes o barbante fica meio mal torcido no início, da gente ficar mexendo muito com ele, aí ele dá uma enroscadinha. Aí vai com cuidado, não deixa a alcinha para trás, porque senão depois fica feio o trabalho, fica repuxando. Aí você vai com cuidado e tira. Tá? Aí você termina o seu ponto alto. Olha aqui, ó.
nós ficamos aqui, ó, com 3 correntes, e aí um ponto alto na quarta corrente, uma corrente de separação e 2 correntes nas próximas 2 correntes de base. Vamos fazer de novo, uma corrente, pula uma corrente de base e 2 pontos altos nas próximas 2 correntes, tá? E aí a gente vai repetir isso daqui até chegar lá no final da carreira, tá bom? Olha, uma corrente mais 2 pontos altos. É só isso que a gente vai fazer. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Voltei, meninas. Olha aqui. Eu cheguei aqui, olha, no final. Agora falta só mais um ponto alto, porque a gente tem que começar nossa carreira, nossa primeira carreira, com 2 pontos altos nessa lateral e terminar ela com 2 pontos altos, tá? Você não pode terminar ela com um ponto alto só ou terminar ela com um espaço. Tem que terminar com os 2 pontos altos. Por isso que tem que fazer 21 correntes, que é múltiplo de 7 vezes 3, né? E mais uma corrente. Se eu tivesse feito só 21, esse daqui seria meu último ponto. Então, faltaria o segundo. Por isso, tem que fazer sempre uma a mais, tá? Aí, eu fiz nosso ponto alto. Vai ficar esse nozinho aqui, que depois, lá no final aqui, o nosso último ponto. Vamos fazer de um jeito diferente, tá? Mas, para quem tá iniciando, você pode fazer o seguinte. Você pode subir com 3 correntes. Olha, 1, 2, 3. E essas 3 correntes serão o ponto alto da segunda carreira, o primeiro ponto alto da segunda carreira. E aí, nesse caso aqui, você vai fazer mais uma corrente, que vai ser a corrente de separação, porque agora nós vamos pular esse segundo ponto alto, e aqui, nesse espaço da carreira de base, nós vamos fazer os 2 pontos altos, igual a gente fez na primeira carreira, tá? Então, aqui, olha, 2 pontos altos. E aí, uma corrente para separar. E nesse próximo espaço, você vai fazer mais 2 pontos altos. Para quem está iniciando, é só fazer assim. É mais fácil fazer com a corrente. No meu caso, gente, eu vou voltar para trás e vou fazer desse jeito aqui, ó. E aí, se você quiser fazer como eu vou mostrar aqui, você pode fazer, tá bom? No caso aqui, olha, eu gosto de subir aqui sem fazer corrente. Então, eu pego aqui nessa alça, aí você pode pegar tanto nessa alcinha dali, ou você pode também fazer assim, olha. Você pode entrar aqui, olha, tá vendo? Aqui nessa primeira abertura, que é quase igual uma corrente. Olha a alça tá passando aqui, ó. A alcinha tá passando aqui. Você vem nessa alcinha de baixo, tá passando uma de cima e a de baixo. Entra aqui dentro, por baixo dessa segunda alça, e puxa uma laçada. Aí, você vai ficar com 2 laçadas na agulha e vai formar um ponto baixo. Então, nós vamos fechar o nosso ponto baixo e vamos subir uma corrente. Isso daqui vai formar o nosso ponto alto. E aí, eu faço mais uma corrente, que seria a corrente de separação. Vira o trabalho, gente, olha, agora você vai virar o trabalho sempre da esquerda para a direita, sempre assim. Nunca vire assim, ó, porque senão, olha aqui o que acontece. O seu ponto vai ficar torcido, tá? E aí, isso aqui vai dar um acabamento feio. Então, você vai virar sempre da direita, da esquerda para a direita, olha. Pega aqui, ó, sua mão esquerda e vira o trabalho lá para a direita, tá bom? Dá uma laçada na agulha. Vem aqui no espaço, faz um ponto alto e mais um ponto alto. Uma corrente, mais 2 pontos altos no próximo espaço. Outra corrente e mais 2 pontos altos no próximo espaço.
E assim a gente vai fazendo até chegar ao final da carreira. Ó, tem mais um espaço. Aí, aqui, gente, olha, nós vamos fazer 2 pontos altos. De novo. Uma corrente, que é a corrente que vai separar para pular esse ponto alto daqui. E aqui, olha, lembra que a gente começou com 3 correntes? Então, se você virar, aqui tá a primeira corrente. Nós vamos dar uma laçada na agulha e colocar a nossa agulha dentro dessa primeira corrente, saindo lá do outro lado. E vamos puxar uma laçada e sair com ela aqui pra cima, tá? Agora, nós vamos tirar 2 laçadas e tira mais 2 laçadas e pronto, a gente formou o nosso último ponto alto da segunda carreira. Para subir, você pode de novo fazer aquele processo que eu falei. Para subir, você pode subir com 3 correntes, e aí você já faz um ponto alto aqui nesse espaço, ou pode subir do jeito que eu gosto de fazer, porque eu acho que assim o acabamento fica melhor. Coloca lá a sua agulha, lá dentro do início do ponto alto, e puxa a laçada, formando 2 laçadas e fazendo um ponto baixo, tá? Aí, sobe mais uma corrente. Essa corrente, junto com esse ponto baixo que a gente fez, vai formar o nosso primeiro ponto alto. E aqui, ao invés de fazer agora uma corrente, mais uma corrente, nós vamos virar o nosso trabalho de novo, da esquerda para a direita, dar uma laçada e fazer um ponto alto nesse espaço da carreira de baixo. E aí, nós vamos repetir aqui a primeira carreira, tá vendo? Aqui nós temos 2 pontos altos, aqui vai ficar um ponto alto e uma corrente para dar o espaço. E aqui nós teremos 2 pontos altos. De novo, uma corrente. E agora, gente, é só ir preenchendo os nossos espaços com 2 pontos altos. E sempre que chegar lá no final da carreira, repete de novo. Tá bom? Eu vou fazer aqui. Olha aqui, meninas, voltei. Eu cheguei aqui no final da carreira e vou repetir de novo, tá, gente? Voltei e agora, olha aqui, olha. Lembra que eu fiz lá um ponto baixo e uma corrente? Aqui, deixa eu ver, não sei se dá pra vocês verem daí. Aqui, olha, tá a nossa correntinha. Aqui são as 2 laçadas do nosso ponto baixo. E aqui tá a primeira corrente e a segunda tá já por baixo desse ponto alto que eu fiz agora. Eu vou dar uma laçada aqui, porque agora a gente tem que terminar com 2 pontos. Então, vou dar mais uma laçada e vou colocar a minha agulha aqui, olha, dentro dessa corrente que eu fiz aqui, tá vendo? Olha lá, eu vou passar lá por trás, puxar o nosso fio e vou ficar com 3 laçadas na agulha. Eu vou tirar 2 e tirar 2. E de novo, agora é a última vez que eu vou mostrar, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. De novo, eu vou colocar a minha agulha aqui, olha. Olha, aqui tá, tá a base do ponto, aqui tá o topo dele. Vou colocar minha agulha aqui, passando por baixo da laçada, por baixo dessa argolinha da laçada que tá na agulha, e vou puxar. Ficando com 2 laçadas, vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Essa corrente aqui, gente, ela não pode ficar tão apertada e também não pode ficar muito larga. Porque quando ela fica muito larga, depois ela vai ficar aqui muito aberto na hora que você puxar o ponto de cima. Se ela ficar muito apertada, você vai ter dificuldade para fazer o próximo ponto e ele vai ficar mais baixo do que o restante da carreira, tá? Então, tenta deixar ela nem muito aberta, nem muito fechada. E aí, nós vamos fazer mais uma corrente, porque agora nós vamos fazer outra separação.
E vamos repetir tudo de novo, tá bom? Aqui, como eu vou fazer com 2 carreiras, então eu vou fazer menos carreiras do que eu fiz ali no primeiro. Aqui, deixa eu primeiro mostrar a medida para vocês que ficou. Olha, aqui eu fiquei com 12 centímetros de largura, tá? Então, eu não vou precisar aumentar mais um bloco. Se caso o ponto for muito apertado, então ele vai ficar um pouquinho menor na largura. Aí você pode ou aumentar um bloquinho, ou você pode fazer um bico mais largo. Aí você escolhe, tá bom? No meu caso, eu vou deixar aqui assim mesmo, porque o rolo de papel higiênico, olha, tem um aqui. Um rolo de papel higiênico mede 10 centímetros de largura. Então, nesse tamanho que tá aqui, olha, ele já vai comportar o rolo. E mais a largura do biquinho que eu vou fazer, então eu acho que ele vai ficar com 14 centímetros. 13,5, 14. É um tamanho ótimo, tá bom, gente? Então, não precisa mais aumentar aqui. Se o seu ponto for como o meu, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar o meu trabalho. No de vocês, se vocês forem fazer com 3 espaços, com lugar para 3 rolos de papel, vocês vão fazer o total de 39 carreiras dessa. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4. Então, vocês vão ter que fazer 39 carreiras na extensão para dar para 3 lugares. No meu caso, como eu vou fazer para 2 lugares, então eu vou ter que fazer o total de 27 carreiras a parte da frente. Então, eu vou terminar a minha. Quando eu terminar a minha, eu volto para explicar como a gente continua o nosso trabalho. Mas eu voltei. Olha aqui, olha. Terminei. Fiz 27 carreiras ao todo. E agora, estou no último ponto alto. Vou fechar aqui, olha, fazendo o meu último ponto alto, colocando na correntinha, como eu ensinei pra vocês. E terminei. Vocês sempre vão fazer carreiras de número ímpar, tá bom? Sempre tem que terminar com número ímpar. E nesse caso aqui, olha, ela vai sempre terminar do mesmo jeito que começou, igual a primeira carreira. Tá vendo? Com 2 pontos altos aqui e 2 aqui. E aí, termina com 2 aqui e 2 aqui, tá bem? Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou subir uma corrente, 2 correntes, e vou entrar aqui, olha, nesse próximo espaço na lateral. Eu fiz as minhas 27 carreiras, vou subir 2 correntes e vou continuar meu trabalho aqui pela lateral. Se você fez o de 3, então são 39 correntes, 39 carreiras, perdão, você vai fazer do mesmo jeito. 2 correntes, vem aqui, olha, nesse próximo espaço da lateral, faça um ponto baixo, tá vendo? Um ponto baixo. Se por acaso seu ponto for muito apertado, você pode fazer 3 correntinhas aqui, tá? Pra mim, 2 é o suficiente. Você vai fazer um ponto baixo, vai subir uma corrente, 2 correntes, e vai fazer agora um ponto alto alongado. Eu faço meu ponto alto alongado assim. Alguém aí pode fazer diferente, não tem problema. Se por acaso você não quiser fazer o ponto alto alongado, você pode fazer o ponto alto duplo, que vai dar o mesmo resultado. Eu vou fazer o ponto alto alongado desse jeito. Fico aqui com 2 laçadas na agulha, entro aqui no espaço, puxo mais uma laçada, vou ficar com 3. Aí, é como se fosse fazer o ponto alto, tá, gente? Por que que ele é ponto alto alongado? Porque agora, ao invés de tirar 2 laçadas, eu vou tirar uma primeiro, e agora sim, eu vou tirar 2 e vou tirar as outras 2, tá? A primeira laçada sempre vai ser uma só. Depois você tira 2 e 2, e aí ele vai ficar um ponto alto alongado. Agora, eu venho aqui no próximo espaço e faço de novo um ponto baixo, tá vendo, olha lá, ó. 2 correntes e mais um ponto alto alongado. De novo, no próximo espaço, sempre dentro dos espaços, tá bom? 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto alto alongado. Lá de novo, um ponto baixo. Aí, aqui, eu subo 2 correntes,
dou uma laçada na agulha, volto lá no espaço, puxo uma laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha. Vou tirar uma laçada, tá? Olha lá, tirei uma, continuo com 3. Agora, eu vou tirar mais 2 e as outras 2. Ponto alto alongado. E lá no outro espaço e por aí vai, tá bom, gente? Vou fazer isso até chegar lá no final da primeira lateral. Vou fazer o meu e volto com vocês. Voltei, gente. Terminei aqui, olha. Fiz o meu último ponto alto alongado e cheguei no final da primeira lateral. Aqui onde a gente começou o nosso trabalho, tá vendo o fio aqui, olha? Agora, o que que eu vou fazer? Dentro aqui dessa correntinha onde eu fiz o último ponto alto, eu vou terminar com um ponto baixo. Olha lá, ó. Vou terminar aqui com um ponto baixo. Aqui você deixa, põe pra trás, que depois nós vamos esconder na hora de arrematar. Vou fazer aqui 3 correntes. Por quê? Eu quero colocar franja nesse, tá? Naquele eu ia pôr também, naquele primeiro lá que eu fiz no cru. Eu ia colocar franja também, mas como ele ficou com 60 centímetros, eu achei que se colocasse a franja ele ia ficar muito comprido. E aí não fica muito bonito, né? Fica desproporcional. Mas nesse aqui, como é 2 lugares, eu vou colocar franja. Então, se você quiser pôr franja no seu, você vai fazer isso. Termina com um ponto baixo na lateral e faz 3 correntinhas e um ponto baixo aqui no primeiro espaço. E aí, você vai fazendo 3 correntinhas e um ponto baixo no espaço até chegar aqui, tá bem? E aí, você pode fazer assim, se não quiser colocar franja, continua repetindo esse bico, tá bom? Sempre aqui, ó, nos espaços. E aqui tem que terminar com um ponto baixo. Então, eu vou terminar aqui minha carreira de argola e já volto. Aqui, gente, olha, cheguei aqui, fiz o meu último ponto baixo aqui nesse espaço. Agora é o seguinte, eu tanto posso fazer aqui mais um ponto baixo, olha, no primeiro ponto. Lembra que esse primeiro ponto aqui são as 3 correntes lá do início, tá, gente? Então, eu tenho que fazer nela. Aqui é o segundo ponto que a gente fez na 4ª corrente, lá no início do nosso trabalho. Eu tenho que fazer um ponto baixo aqui, olha, no pezinho das 3 primeiras correntinhas, tá bom? Então, eu posso fazer ou um ponto baixo e subir 2 correntes para continuar lá na outra lateral, ou você pode fazer também um ponto baixíssimo aqui, olha. Um ponto baixíssimo, e aí você sobe 2 correntes e continua o seu trabalho aqui, tá? Nesse caso da argola, tá bom, gente? Eu vou deixar aqui com ponto baixíssimo, porque ele vai ficar mais parecido com esse lado. Se você for fazer aqui, aí você termina aqui sempre com um ponto baixo e continua do mesmo jeito que você fez na outra lateral. Agora, a gente vai subir 2 correntes depois do ponto baixo e de novo um ponto alto alongado, tá? Lá no próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes, um ponto alto alongado. Tira uma, depois tira 2 e as outras 2. Vou terminar. Terminei, pessoal. Olha aqui, olha. Ele fica assim um pouquinho enrugadinho, mas só dá uma esticadinha que ele fica... Que aí ele fica retinho de novo, tá bem? Olha, fiz aqui o meu último ponto alto alongado. E agora, eu vou terminar com um ponto baixo aqui nesse primeiro ponto alto. Só que esse primeiro ponto alto, lembra que eu faço um ponto baixo e subo uma correntinha? Então, aqui, olha, nós vamos ter que entrar dentro da correntinha para fazer o nosso ponto baixo, tá? Fiz meu ponto baixo e agora eu vou repetir aquela carreira de argola. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo no primeiro espaço, 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço. De novo, 3 correntes,
um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo no espaço, 3 correntes, outro ponto baixo. Aí, terminei aqui, olha, com um ponto baixo no último espaço. Olha lá, minhas argolinhas. Agora, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui, para terminar a nossa carreira. Ou, se você preferir, vamos ver, olha lá. Você pode tanto terminar com um ponto baixo, quanto pode terminar com um ponto baixíssimo. Vamos terminar com um ponto baixíssimo, que ele vai ficar mais parecido com o lado de lá. Aí, tá vendo, gente? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar o nosso fio. Aí, você pode aqui, olha, fazer mais uma correntinha. Deixar um pedaço de fio pro arremate. Vou pegar minha tesoura. Aqui, ó, um pedaço desse é suficiente, tá? E aí, você puxa aqui, aperta, ficou lá um nozinho. E depois a gente vai esconder esse fio no final, tá? Aí, tanto faz você vir pra cá, quando você descer pra cá. Depois, na hora de arrematar, é só esconder bem esse fio. A primeira parte do nosso porta-papel higiênico está pronta. Tá bem, gente? Essa é a parte da frente. Agora, nós vamos fazer a telinha. E aqui vale mais uma dica. Você pode tanto fazer a telinha agora, quanto você pode fazer a parte de cima. Eu vou pausar o meu vídeo aqui, gente, e depois eu volto com vocês pra gente fazer a segunda parte. Vou ensinar vocês como faz a telinha, tá bem? Só um minutinho para eu ver como que tá a memória do meu celular. Oi, gente, acho que vai dar para terminar aqui. Olha, deixa eu mostrar para vocês com quanto ficou. Depois que terminou o bico na lateral. Olha lá, ó, 13 centímetros. Tá vendo? Ele fica um tamanho bom, mesmo no barbante 6 e fazendo com a agulha 3,5. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês. Vamos fazer primeiro a telinha, e aí depois eu já volto mostrando pra vocês como faz a parte de cima, tá? A telinha, nós vamos começar ela pela parte de baixo, tá bom, gente? Aqui, olha, é o início do nosso trabalho. Tenta deixar sempre a parte da frente terminando com a carreira de ponto baixo ou com a carreira de ponto alto com direito, tá, gente? O direito pra frente, olha aqui, olha. Aqui, ó, a última carreira tá com direito pra frente. Essa daqui é o avesso e aqui é o direito. Tenta deixar a frente do seu trabalho sempre com essa última carreira pelo direito, tá bom? Porque fica mais bonito depois o resultado final. Então, nós vamos começar agora por baixo para fazer a nossa telinha. Vamos virar o nosso trabalho pelo avesso, tá? Olha aqui, ó, tanto a primeira quanto a última carreira fica no avesso, tá bem? Nós vamos pegar, vamos virar assim, olha, pra cima. Agora, eu tô com a parte de baixo pra cima, aqui onde a gente iniciou nosso trabalho. Vamos colocar pra cima e vamos fazer o seguinte. Aqui, gente, tem que prestar bastante atenção, tá bom? Olha, nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 2 pontos altos. Nós vamos fazer a nossa rede usando 5. Vamos deixar o último e o primeiro livre, tá bem? Nós vamos fazer usando esses 5. Se por acaso você quiser fazer usando só 3, então você vai usar esses 3 aqui do meio, deixa 2 para lá e 2 para cá. Se quiser fazer usando 5, porque aí
depois ele fica mais seguro, o rolo de papel fica mais seguro na peça. Então, você pode fazer deixando só os dois de cada lateral. Eu fiz esse primeiro, olha, eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz esse primeiro usando aqui, olha, 5 bloquinhos. E aí, ele ficou a telinha com 4 espaços de ponto alto. 1, 2, 3, 4 espaços. Vamos fazer com 5, tá? Mas se quiser fazer com 3 também, você pode. Aí fica a seu critério. Bom, o que nós vamos fazer agora? Eu vou iniciar assim, ó. Como se eu fosse iniciar um outro trabalho à parte. Vou fazer aqui o meu nozinho, deixando uma pontinha para fazer o arremate depois. E vou apertar bem o meu nó. Tô com uma laçada na agulha, vou pegar o meu fio. Aqui onde a gente começou o nosso trabalho, lá no início. E vou colocar a minha agulha aqui, gente, olha, tá vendo? Aqui tem o primeiro bloquinho de ponto alto, aqui no segundo bloquinho, eu vou pegar, ó, percebe que ele tá de ponta cabeça. Eu vou pegar aqui, olha, essa argolinha, aqui, ó, entre esses dois pontos altos, vou pegar essa argolinha, colocar a minha agulha lá dentro e puxar o meu fio, tá vendo? Aqui tá o meu nozinho, aqui tá a laçada que ficou na agulha. Eu entrei aqui, olha, na argolinha. Aí, ó, pode ser tanto essa argolinha aqui de cima, olha. Essa daqui, quanto essa aqui também dá. Mas eu vou pegar nessa aqui de cima. Fiquei com 2 argolas, vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma corrente. 2 correntes, 3 correntes. Por que 3 correntes? Porque essa primeira vai formar o meu ponto alto, tá vendo? Junto com o ponto baixo, ela vai formar o meu ponto alto. E essas outras duas serão as correntes de separação. Vou vir aqui no próximo bloquinho de ponto alto e vou fazer a mesma coisa, ó. Só que agora eu tô com 2 laçadas na agulha, porque agora eu vou fazer um ponto alto. Então, eu terminei minha corrente, fiz uma laçada, vou colocar a minha agulha aqui, olha, nessa argolinha aqui, entre os 2 pontos altos, tá? Deixa aquela outra argolinha lá atrás, não precisa puxar ela, porque senão vai ficar um buraquinho aqui e depois fica feio o resultado. Vou puxar o meu fio e vou ficar com 3 laçadas na minha agulha. Vou tirar 2 laçadas e as outras 2 também. Já fiz o meu primeiro bloquinho de espaço, tá bem? Vou fazer mais 2 correntes, vir no próximo bloquinho e fazer a mesma coisa. Puxar a laçada pela argolinha entre os 2 pontos altos. Olha, às vezes ele dá um pouquinho de trabalho, mas vai com cuidado, você consegue. Vou puxar, fazer um ponto alto, de novo 2 correntes. Aí, vou entrar de novo no próximo bloquinho, por dentro da argola, fazer outro ponto alto, mais 2 correntes, e agora o nosso último ponto alto. Aqui, olha. Vou pegar a argola, vou puxar o nosso fio e vou fazer outro ponto alto. Terminei a nossa primeira carreira da telinha. Ficamos com 4 espaços, 5 pontos altos, separados por 2 correntes cada um. E aqui nós ficamos com 2 bloquinhos, um desse lado, o outro desse outro lado, tá? E usamos os 5 bloquinhos do meio. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos subir. Se você quiser subir com 3, você sobe com 3.
porque você vai fazer outro ponto alto. Se quiser fazer que nem eu faço, então é só colocar a agulha ali dentro, no topo do ponto. Põe com cuidado, tá, gente? Pra não repuxar o fio. Faço um ponto baixo. Subo uma corrente. Outra corrente e outra corrente. 3 correntes, porque uma vai ser o meu ponto alto, junto com o ponto baixo, vai formar o ponto alto, e as outras duas de separação. Agora, nós vamos repetir isso daqui até chegar lá no final, quer ver? Duas correntes, mais um ponto alto, duas correntes, sempre ponto alto em cima de ponto alto, tá bom, gente? Duas correntes. E aqui eu viro, olha, tá vendo que ele tá com o avesso todo aqui na minha frente? Eu vou dar uma viradinha aqui pra colocar a minha agulha dentro da correntinha pelo direito, porque se eu não fizer isso, ela vai ficar com um ponto torcido. Aí eu termino fazendo um ponto alto. Viu como que fica? Olha lá, ó. Já temos duas carreiras de espaço, tá bem? Agora é só continuar fazendo assim. Aqui, olha. Um ponto baixo, uma corrente, duas, 3 correntes. Não esqueça, vira o trabalho tem que virar sempre da direita, da esquerda para a direita, tá bem? Sempre. Senão o seu ponto da lateral vai ficar torcido. E continua fazendo ponto alto sobre ponto alto, sempre separado por 2 correntes, tá? É só isso daqui a nossa telinha. Vamos fazer 25 carreiras, tá bem? São sempre 2 carreiras a menos do que a parte da frente. Se você fez para 3 lugares, então você fez com 39 carreiras, agora na telinha você vai fazer 37 carreiras da telinha, tá bem? Se você tá fazendo com 2 lugares como eu, então você fez 27 carreiras na parte da frente, serão 25 carreiras aqui na parte de trás. Eu vou terminar a minha, daqui a pouco eu volto. Gente, olha, eu terminei aqui, tá? Eu fiz aqui, olha, eu vou contar com vocês. 18, 19, 20, 21, 22, 23 carreiras. Agora, o que eu tenho que fazer? Pra formar a última carreira, eu vou ter que emendar ela aqui, tá, gente? Aqui, gente, olha, na carreira de número 23, eu terminei. Ao invés de eu subir com um ponto baixo, para continuar outra carreira, eu vou subir uma corrente, tá? Vou virar o meu trabalho e agora sim, eu vou pegar lá na última. Agora nós vamos fazer aqui, olha, 2 correntes, tá? Eu subo uma corrente, 2 correntes. Pego essa argolinha aqui. Essa argolinha aqui, olha, tá vendo? Aqui é o meu ponto alto, aqui meu ponto alto. Aqui uma argolinha abraçando as duas. Vou pegar a minha agulha e colocar por baixo dessa argolinha, sair lá no meio dos 2 pontos altos. Vou puxar, fazer um ponto baixo e outra corrente. Venho aqui em cima do meu segundo ponto alto, faço um ponto alto, uma corrente. Lá no próximo grupinho, eu coloco a minha agulha de novo por dentro dessa argolinha, no meio dos 2 pontos altos. Um ponto baixo, uma corrente. Um ponto alto sobre o terceiro ponto alto. Uma corrente. Venho aqui, olha, no quarto grupinho, coloco a agulha por dentro da argolinha, por baixo, saindo lá por dentro do ponto. Um ponto baixo, uma corrente, um ponto alto, no penúltimo ponto alto,
uma corrente. Aí eu venho aqui nesse grupinho, pego de novo, colocando a agulha lá por baixo da argolinha, saindo no meio dos dois pontos altos, faço outro ponto baixo, mais uma corrente, e agora eu venho aqui, olha, no meu último ponto alto. Aqui tá o ponto baixo que eu subo para iniciar a carreira, aqui a corrente. Nessa corrente eu vou colocar a minha agulha, puxar o fio e fazer o meu ponto alto. E aqui, no penúltimo grupinho de dois pontos altos, eu vou de novo colocar a agulha por dentro da argolinha e sair com um ponto baixo, que poderia ser também um ponto baixíssimo, mas se fizer um ponto baixíssimo ali, aí aqui nesse cantinho vai ficar mais estreito do que esse, porque a gente fez todo o restante com ponto baixo. Então, termine com ponto baixo, faça uma corrente, deixa sua agulha aqui bem firme na laçada, né? E corta deixando um pedacinho de fio para fazer o arremate, tá bom, gente? É isso aí. Vou puxar aqui, apertar bem, para formar o nozinho, e depois nós vamos esconder essa linha. E vai ficar assim, olha, tá? Vai ficar com mais um espacinho aqui. Ela fica um pouquinho menor mesmo por causa do ponto baixo. Se por acaso você quiser ela um pouquinho mais solta, ao invés de fazer um ponto baixo aqui, você pode fazer um ponto alto, tá bem? E aí, aqui também tem que terminar com um ponto alto, se você fizer isso. Agora, o que nós vamos fazer, gente? Agora, nós vamos fazer aqui a parte de cima. É isso aqui que eu uso, olha, pra fazer a minha argolinha. Olha só, pra fazer a argola que dá sustentação ao porta-papel higiênico. Não parece, né? Mas foi isso daqui que eu usei. Sabem o que é isso? É aquelas argolinhas que vem na tampa, nas tampas das garrafinhas, sabe? Garrafa de suco, algumas garrafinhas de leite também, eu acho que tem. Essa argolinha aqui, olha, que a gente costuma jogar fora, porque acha que não tem utilidade, elas são muito úteis pra fazer isso. Então, se você não tem dinheiro pra comprar uma argola pra fazer o seu porta-papel higiênico, é só ir lá na garrafa lá do seu suco, ou do seu leite, ou naquela garrafa também de alvejante, de amaciante. Algumas delas tem, algumas marcas tem. Você tira a tampa, geralmente, ela vem meio que colada na tampa, mas você pode cortar. Ou, em algumas, quando você abre a tampa, ela já solta, porque ela vem pra lacrar a tampa. Então, ela já solta quando você tenta desrosquear a tampa. Ao invés de jogar no lixo, gente, vai juntando, olha. E você pode usar ela. Essa daqui, ela é até que bem firme. Mas eu prefiro usar ela junto com mais uma. Você pode usar ela sozinha, ela vai sustentar também, mas a tendência é ela dobrar um pouquinho, olha, tá vendo? Com o tempo, a tendência é ela dar uma dobradinha. Então, pra evitar isso de acontecer isso, eu gosto de usar duas juntas. E aí, como que eu vou fazer? Você pode usar uma faca ou um estilete, retirar essa parte aqui do meio, olha, que ela tem. Ela tem, deixa eu ver se dá pra... Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela vem aqui com uns gominhos. Dá pra tirar esse gominho. Ou se você não quiser tirar, você pode deixar. E aí, como que você vai usar as duas argolas juntas? Eu não faço com elas assim, porque se eu fizer com elas assim, o meu ponto aqui vai ficar muito, muito largo e aí não dá um resultado legal. Então, eu encaixo uma dentro da outra. Como? Assim, olha, eu pego meu estilete, faço um cortezinho aqui. Você pode fazer isso com uma faca também, tá, gente? Ou até uma tesoura, se ela não for muito durinha. Toma cuidado pra não cortar o dedo, gente, é perigoso. E aí, olha, ela partiu, tá vendo? Eu abri ela. Deixa eu pôr. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar ela do jeito que ela tá aqui mesmo, com o gominho e tudo. Antes eu tirava, tá, gente? Agora eu não tiro mais, porque eu descobri que assim ela fica um pouquinho mais firme. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar ela aqui, olha, e vou encaixar dentro dessa outra, tá vendo? Aí você vai... Ela quebrou, porque já faz tempo que eu tô com ela guardada, ela dá uma ressecada, mas não tem problema. Eu vou juntando ela aqui, olha. Coloco lá dentro, tá vendo? Encaixei uma na outra, olha como que ela vai ficar. Isso vai deixar ela mais firme, então quando ela estiver pronta, e aí com o tempo de uso, vai ser difícil ela dar aquela dobradinha. Como que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa argola aqui e vou segurar bem pra ela não soltar aqui, tá? Não precisa passar cola, não precisa se preocupar com isso, é só segurar bem pra ela não soltar. Vou pegar minha agulha, o meu fio, deixa eu aqui por enquanto, e vou fazer como eu fiz no início lá do trabalho. Vou deixar um pedacinho de fio, vou fazer o meu nozinho. Apertar bem. E agora nós vamos fazer ponto baixo dentro dessa argola. Como? Eu tô com a laçada aqui, vou colocar a minha agulha por dentro da argola, tá? Passando lá por baixo dela. E vou fazer o meu primeiro ponto baixo aqui, olha. Bem justinho da emenda ali. Vou fazer um ponto baixo. Aí, tenta deixar ele bem justinho. Vou colocar a agulha por baixo de novo. Vou fazer outro ponto baixo. Aí, vai ajustando ele, tá, gente? Pra ele ficar bem apertadinho. Porque se ele ficar muito largo aqui, aí ele fica feio, tá? Não fica com um resultado legal. E vai segurando aqui, olha, e vai ajeitando ela
Olha lá, ó. Às vezes ela fica um pouquinho difícil de fazer, mas vai ajeitando com cuidado que você consegue, tá? Vai segurando. Ó, puxa o fio e vai fazendo. Opa. Vai dar um pouquinho de trabalho, gente, porque é plástico, né? Escorrega. Mas com cuidado e com jeitinho você consegue. Aí aqui, olha, deixa o fio um pouquinho solto para ficar mais fácil de fazer o ponto. Faz o ponto e já vai apertando, tá bom? Aí aqui de novo, lá mais um. Vai apertando para ele, ó, para ele ficar bem feitinho aqui em cima. Faz mais um, até você sentir que agora a argola tá bem presa uma na outra, tá? Continua aqui mais um pouquinho, olha, vou fazer mais um, mais dois pontinhos, mais 3 pontinhos, tá bom? E agora nós já vamos começar a emendar a nossa argolinha no nosso trabalho. Como que a gente vai fazer? Presta bem atenção aqui também, tá, gente? Nessa parte. De novo, nós vamos emendar assim, ó. Eu tô com o meu direito aqui, olha, da argola. Minha argola tá aqui, ó. O direito é esse, que tá de frente pra mim. Eu vou pegar o meu trabalho, onde eu terminei aqui, olha. Onde eu terminei e fiz a emenda da telinha, vai ser a parte de cima do nosso trabalho. Lembra das argolinhas que eu fiz aqui em cima? É nela que nós vamos emendar a nossa argola que vai sustentar o porta-papel, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tô aqui com ela de frente pra mim, o direito dessa argola de frente pra mim. Vou segurar o meu fio, pegar o meu trabalho pelo avesso e vir aqui, olha, na primeira argola. Não, antes disso, gente, desculpa, esqueci de um detalhe. Eu fiz aqui um pouquinho, prendi bem. Agora, o que eu faço? Eu vou fazer de 7 a 10 argolas, ou de 7 a 12, tá? Aí, você faz o tanto que você achar que fica bom. Eu vou fazer aqui um total de 8 argolas. 1, 2, 8 argolas não, gente, 8 correntes, perdão. 3, 4, 5... Cuidado para o fio não desfiar. 6, 7, 8 correntinhas, tá? Fiz o meu último ponto baixo, 8 correntes. E agora eu venho aqui, olha, com o meu porta-papel com avesso de frente para mim e a minha argola com direito de frente para mim. 8 correntes. Vou segurar o fio, vir aqui na primeira argola e fazer um ponto baixo aqui dentro. Vou subir 8 correntes de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. E vou colocar a minha agulha por dentro dela, deixando ela com direito pra mim. Vou puxar o meu fio e fazer um ponto baixo aqui, tá? Ajeita bem ele, dá uma apertadinha pra ele não ficar frouxo. Continua com mais 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Venho aqui na segunda argola com a telinha de frente pra mim, tá, gente? Sempre. Porque se você não fizer isso, na hora que você terminar de fazer as carreiras de correntinha, a sua argola principal vai ficar com o avesso pra frente, tá? Então tem que prestar bem atenção nessa parte. Aí eu vou fazer aqui mais um ponto baixo na segunda argolinha. Subir de novo 8 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. E vir aqui na minha argola principal e fazer de novo mais um ponto baixo. Não se preocupa por estar ficando assim um pouquinho largo, um pouquinho aparente, que depois a gente vai ajeitando, tá? Vou de novo descer 8 correntes. 8. Venho aqui de novo na terceira argola, um ponto baixo e subo de novo as correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais um ponto baixo na argola principal. 8 correntes de novo. 3, 4, 5, 8 correntes. Venho aqui na próxima argolinha. E aí nós vamos fazer esse trabalho, gente, em cada argola do porta-papel, tá? 4, 5, 6, 7, 8. Pego aqui. Opa!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou na penúltima argola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penúltima argola. Venho aqui na minha argola principal, faço mais um ponto baixo, sempre ajeitando para ele ficar bem firme. De novo, 8 correntes. E agora eu estou na última argola. Faço meu ponto baixo, subo de novo 8 correntes. E volto aqui, gente, olha, na minha argola principal. E agora eu vou terminar de preencher ela com ponto baixo. E vou ajeitando aqui, olha. Vou fazendo ponto baixo e vou ajeitando para cobrir toda a minha argola, tá? Olha só como ficou. Tá vendo que bonitinho? Eu dou uma puxadinha aqui. Olha, trago. A argolinha tá enroscando ali. A pontinha dela. Aí, você tem que ajeitar bem aqui para trazer os pontos pra lá, ó. Ajeita bem. Aí eu continuo fazendo ponto baixo. E aqui, gente, olha, tá vendo o fio de onde a gente iniciou? Você pode colocar ele aqui pra trás, olha. Coloca ele aqui pra trás, segura bem assim. E já vai fazendo ponto baixo por cima dele, tá? Porque aí você já arremata esse fio. Você já prende ele aqui e já vai escondendo, olha. Puxa bem e já vai escondendo ele aqui. Fazendo ponto baixo por cima dele. Aqui. Mais um ponto baixo. Outro ponto baixo. Aí, ajeita sua argola, tá? Tenta não fazer muito ponto e não deixar ele, assim, um por cima do outro, porque senão depois fica feio. Mas você vai ajeitando e cobre bem a argola, porque se ela ficar aparecendo também não fica legal. Aí, você vai ajeitando. Aqui, acho que mais um só já vai ficar bom. Aí, faço mais um aqui. E pronto, gente, olha isso. Agora, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui bem preso na minha agulha, segurar o meu fio, ó, colocar aqui, segurar de novo, e vou cortar um pedacinho para fazer o arremate. Pronto, cortei meu fio. Agora, eu vou vir aqui, olha. Percebeu que aqui eu não fiz uma correntinha para dar um nozinho? Por quê? Porque agora nós vamos fazer um acabamento para não ficar aparecendo onde começou, onde terminou. Como que a gente vai fazer? Como aqui o ponto tá bem apertadinho, você vai precisar de uma agulha mais fina. Então, eu vou pegar uma agulha aqui. Aqui, ó, peguei uma agulha mais fina. Pode ser qualquer agulha que você tiver que seja mais fina, tá, gente? Que consiga puxar esse fio. Ele tá aqui. Eu vou passar ele aqui, olha, tá vendo? Esse é o nosso primeiro ponto baixo. Tá vendo aqui, ó? A correntinha do nosso primeiro ponto baixo, que na verdade é onde a gente fez o nozinho. Como eu puxei o fio pra cá e prendi bem, então ele não tá aparecendo mais. Eu vou entrar aqui, ó, ao invés de entrar aqui, eu vou passar o nosso fio aqui por dentro. Eu venho com a agulha de trás pra frente, olha, tá vendo? Passei aqui, olha. E agora eu pego o nosso fio, ponho aqui e trago ele lá pra trás. Com cuidado pra não desfiar, porque a agulha é mais fina, tá? Ó, olha como que já fechou aqui, nem parece que esse aqui é o último ponto. Como que eu vou finalizar? Eu vou entrar aqui por dentro da onde o nosso fio saiu agora.
Venho com a agulha, ó, de trás pra frente, entro aqui e puxo o nosso fio, opa, lá pra trás, com cuidado pra ele não desfiar. Dou uma ajeitadinha aqui, gente, olha, dou uma puxadinha, aí eu ajeito os dois aqui, olha só, viu? Nem parece que foi aqui que começou e terminou. Só tá aparecendo um pouquinho porque esse ponto ficou um pouquinho maior. Mas aí você vai ajeitando, olha, vai dando uma puxadinha nele e ajeita. Que aí, ó, não dá pra ver onde começou e terminou, tá vendo? Fica um acabamento bem bonitinho, né? Agora, nós vamos tentar esconder esse fio aqui. Como? Aqui, o bom seria dar um nozinho, mas se você fizer um nozinho aqui, ele vai ficar meio grosseiro, porque vai aparecer. Então, você vem com a sua agulha aqui, olha, com muito cuidado, gente. Muito cuidado, tá? Por dentro desses fios aqui, pela parte de trás. Por dentro dos pontos, aliás. Puxando pela parte de trás. Como tá bem apertadinho, ele vai dar um pouquinho de trabalho, mas não desiste não. Não desiste não que vai dar certo. Olha lá, ó, consegui passar minha agulha. Eu venho, puxo o fio com cuidado, porque se ele desfiar, você vai ter que passar tudo de novo. Faço uma forcinha, olha lá, viu? Trouxe ele pra dentro. Agora, olha como ficou o acabamento lá, tá vendo? Vou passar mais um pouquinho aqui por dentro desses, pra ele ficar bem preso. Com cuidado, pra ele não desfiar. E desfiou. Mas é assim mesmo, gente. Depois você passa a primeira vez, aí a segunda já fica um pouquinho mais fácil. Espera só eu acertar aqui. Olha. Trago, é porque essa agulha é bem mais fina, então esse fio é grosso pra ela. Aí se traz e vai ajeitando, tá bom? Se quiser passar mais um pouquinho, melhor ainda, ó. Olha lá, vai passando. Ai, ai. Olha lá, deu um trabalhinho, mas consegui. Depois, você só corta aqui. Se quiser colar, é bom colar. Se não quiser, se o seu ponto estiver bem firme, ele vai ficar bem preso aqui, não vai soltar fácil. Mas depois, se puder passar uma cola, é melhor ainda, tá? Eu vou cortar aqui, depois eu vou passar uma colinha nele. Que aí aqui já fica arrematado. Ajeita bem. E aí, a gente terminou a nossa parte de cima, tá? Depois vai faltar o arremate aqui. Viu que bonitinho que ficou, gente? E se você não tiver dinheiro para comprar argola, é só fazer isso daí. Agora, o que que a gente tem que fazer? A franja, vou deixar ela por último. Eu vou ensinar vocês agora como que vai fechar isso aqui. Eu fecho sempre com um lacinho, tá? Um lacinho de que jeito? Feito com uma tira de corrente do próprio fio. Vamos contar aqui, olha. Quantas carreiras a gente fez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, com essa mais estreitinho. Então, nós vamos fazer a nossa divisão na 13ª carreira, que vai ser essa carreira aqui. Eu vou tirar, peraí, gente, ó. Vou tirar aquele alfinete dali e vou colocar aqui só pra eu não perder a carreira, tá? Se você não tem esse alfinetinho, compra, viu, gente? É bom pra isso. Porque você não se perde no seu trabalho, ajuda muito. Então, vou deixar aqui, olha. Essa vai ser a nossa carreira, que nós vamos colocar passar a nossa tirinha. Aqui na frente, eu fiz 27 carreiras, então teria de ser 25, 26, 13. Na 14ª. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui mesmo, nessa carreira onde a gente vai passar a nossa tira. E aí vai ficar uma aqui e outra aqui, ok? Como a agulha já tá ali prendendo, vou deixar. Vamos fazer agora a nossa tirinha. Como? Assim, olha. Vamos de novo começar do mesmo jeito, deixa uma ponta. Ah, gente, aqui, olha, é bom você deixar uma ponta assim de uns 8 centímetros, tá? 8, 10 centímetros pra gente amarrar depois uma conta, uma miçanga na ponta pra dar um charmezinho a mais. Que nem eu fiz nesse aqui, tá? Pro rosa, infelizmente, eu não vou ter pra colocar agora. Eu vou ter que comprar depois. Que eu tenho uma aqui que ela é cremezinha, mas ela não combina muito com esse tom de rosa. Então, eu vou ter que comprar depois.
Então, você deixa um tanto bom assim, pra você conseguir amarrar sua conta, se você for colocar. Se você não quiser pôr, né, fica a seu critério. Eu gosto de pôr porque eu acho que dá um charmezinho a mais. E agora nós vamos fazer uma tira de 70 a 90 correntes. Naquele ali eu fiz com 70 e eu achei que ficou bom. Então, eu vou fazer com 70 correntinhas, tá? Uma, duas. Vou fazer até chegar a 70 correntinhas e volto com vocês. Aí, meninas, fiz 71, porque depois essa última aqui, né, ela vai virar um nozinho. Então, eu gosto de fazer um a mais. Mas não precisa, tá, gente? Eu que tenho mania. Aí, eu deixo mais um pedaço bom aqui, porque depois eu vou amarrar uma conta, né? Puxo meu fio, aperto aqui e pronto. Esse vai ser o cordão que nós vamos passar ali. Como eu tô sem a miçanga pra colocar aqui agora, eu vou passar assim mesmo, sem a miçanga. Mas se você tiver, você vai amarrar ela aqui, olha. Você vai colocar, passar o fio por dentro. Quando ela chegar aqui, você dá uma empurradinha assim, ó, pra ela ficar presa aqui. E aí, você vem e faz um nozinho bem justo na miçanga, tá? Olha aqui, ó. Ó. Dá uma empurradinha pra ela ficar presa aqui em cima e faz um nozinho bem justo. Você vai fazendo ele e vai empurrando ele, empurrando. Quanto mais perto você conseguir fazer dela, melhor vai ficar. Pra ela não ficar dançando, sabe? Não ficar com muito espaço sobrando. Aí ela vai ficar bem justinha, olha que bonitinho que fica, tá? Então, eu vou passar só por aqui. Deixa eu ver como que tá aqui atrás. Olha, vai ser nessa carreira que eu vou passar, nessa daqui. A gente vai ajustar ela, tá, gente? Olha, vamos deixar a nossa telinha bem no meio do nosso trabalho. Vou colocar meu dedo aqui, ó, pra eu saber que é essa. E vou ajustar a nossa telinha aqui, bem no meio do nosso trabalho. Eu vou deixar o bico e mais um bloquinho aqui sobrando de cada lado, tá bom? E vou colocar o meu cordão aqui, olha. Vou vir com ele aqui por dentro. Quer ver, ó? Vou passar aqui, ó. Está um pouco apertadinho, mas dá pra passar. Vou passar com ele por aqui, ó. Do lado do terceiro bloquinho. Aí, eu passo ele aqui por cima da minha redinha. Venho aqui no último espaço da redinha e passo e desço a minha tira do lado, aqui nesse espaço entre o segundo e o terceiro bloquinho da carreira de trás. Ah lá, ó, vai ficar assim, tá bom? Aí, eu venho aqui pela frente, acerto aqui, ó, procura deixar do mesmo tamanho, deixar a tira na mesma altura dos dois lados, tá? Mais ou menos, precisa ser exatamente. Porque aí, depois, na hora que você fizer o laço, ele vai ficar por igual dos dois lados. Aí, você vem, passa o cordão aqui, dá o primeiro nozinho, se quiser pode dar uma apertadinha. Faz aqui a sua laçadinha, olha. Vem com esse aqui por cima, descendo aqui pra baixo, e sobe com ele passando por dentro. Aí, você puxa aqui desse lado, puxa desse lado com cuidado e já vai apertando, tá bom? Ajeita aqui, olha, pra ficar com as duas pontas, ó. Tenta deixar as duas pontinhas pra baixo e vai ajeitando ele e deixa ele bem apertadinho aqui. Olha lá que bonitinho que ficou. Depois que você colocar a miçanga e amarrar ela bem amarradinha, se você ver que tá sobrando muito aqui, olha, aí você pode cortar um pedacinho. Deixa tipo ali uns 2, 3 dedinhos, que já é o suficiente, tá? Porque se ficar sobrando muito assim, olha, fica feio, né?
Então, você corta aquele que você acha que tá passando da medida e deixa só uma pontinha, que nem eu fiz aqui, ó. Que nem no meu caso, eu soltei o fio, tá? Só pra dar mais só pra fazer mais uma graça. Eu soltei o fio, você pode fazer assim também. Ou você pode só cortar ele e deixar ele enroladinho mesmo, tá? Aí você não precisa deixar ele muito grande, olha. Que ele fica bem bonitinho. E é isso, gente. Agora, no meu caso, eu vou fazer a franja. Para fazer a franja, o que eu vou fazer? Eu vou cortar tiras de 20 centímetros. Você pode cortar de 20, de 25, aí depende da altura que você quer que fique. Eu não quero que fique muito comprido, sabe? Eu quero mais ou menos nessa altura aqui. Mais ou menos. Para ele não ficar tão comprido. Então, o que eu vou fazer? Para cada argolinha dessa, eu vou cortar 5 tiras de 20 centímetros. Do mesmo barbante, tá bom? Vou pegar aqui 5 tiras, medir mais ou menos aqui 20 centímetros, olha. Olha, 20 centímetros vai dar mais ou menos aqui, não precisa ser exatamente 20, tá, gente? Aí você pode cortar com 25, se quiser cortar menor, pode também, mas eu acho que menor, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho pra você depois. Aí, o que eu faço, olha? Eu vou enrolando aqui, até dar 5 voltas. Olha lá, ó. 3, 4, 5 voltas. Aí, eu vou cortar o meu fio aqui. Vou pegar ele e dobrar aqui no meio, tá vendo? Vou dobrar no meio. Juntar assim, olha, dobrando pelo meio. Vou deixar aqui, assim, aberta essa argolinha. Sim, venho de trás pra frente, com o meu trabalho pra frente. Olha lá. Subo. Abro aqui. Pego tudo de uma vez. E venho, olha, e puxo. Aí agora sim deu certo. Aí eu vou ajeitando aqui, ó, até prender bem, tá? Aí vocês vão puxando os fiozinhos e vai ajeitando aqui, ó. Puxa. Olha. Puxa todos os fios e vai ajeitando até prender bem. Ah lá, ele vai ficar bem. Vai ter que cortar mais ou menos nessa altura aqui, assim, ó. Olha lá, tá vendo? Não vai ficar tão comprido. E eu vou fazer isso aqui em todas as minhas argolas, tá bom? Vou fazer e já volto pra mostrar pra vocês. Meninas, fiz a franja. Aí, olha, que bonitinho que fica. Passei toda a franja. Esse daqui é o fio que tem que arrematar. Passei toda a franja. Olha lá, ó. 5 voltas de 20 centímetros cada uma. E depois eu cortei o que sobrou. Olha como que ficou bonitinho. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ensinar vocês como eu faço meu arremate, tá? Olha, eu vou fazer um arremate aqui e vou mostrar pra vocês. Aqui foi onde a gente iniciou. Eu apertei bem aqui, que a gente vai mexendo, né? Ela vai soltando um pouquinho. Agora eu vou pegar uma agulha um pouco mais fina do que a que eu tava usando, olha. O que eu vou fazer com esse fio? Eu vou passar ele por dentro aqui dos pontos. Vou tentar passar por dentro desses aqui, olha, que tem mais ponto, que dá pra esconder melhor, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu nozinho tá aqui. Vou vir com ele aqui, ó, por dentro desse. Porque se eu voltar com ele pra trás, aí ele vai ficar muito aparente. Então, vou vir aqui por dentro. E isso eu tô fazendo pelo avesso, viu, gente? O arremate eu tô fazendo pelo avesso. E agora eu vou descer com ele pra cá, ó. Vou pegando aqui nessa argolinha. Vou pegar aqui nessa argolinha. Tenta pegar sempre uma argolinha que vai ficar
no avesso do seu trabalho, tá? Para não aparecer esse fio lá na frente. Vou passar aqui, olha, por dentro desse ponto. Pega com calma, tá, gente? Vem com cuidado. Trago ele pra cá. Agora eu vou descer com ele pra cá, olha. Vou pegar essa argolinha aqui de trás. Vou descer com ele aqui. Dá um pouquinho de trabalho, né, gente? Ninguém gosta muito de fazer arremate. Mas quanto mais você esconder ele, mais garantido fica que ele não vai desmanchar. Bom, passei ele aqui por dentro. Aí eu posso tanto arrematar ele aqui, ó, nessa parte que tem bastante ponto, quanto eu posso vir pra cá. Também dá. Mas eu vou fazer por aqui, tá bom? Porque como aqui tem mais pontos e eu quero fazer nozinho pra esconder ele, então aqui vai ficar melhor. Então eu desço com ele pra cá, olha, passo aqui por baixo dos pontos. Trago ele aqui pra mim. E vou passando. Pego um pouquinho de ponto e vou passando ele até chegar ali. Na outra ponta. Aí, ó. Agora passo por baixo desse aqui, ó. Agora que eu passei por baixo desse aqui, o que que eu vou fazer? Tá vendo aqui essa argolinha? Não sei se deu pra ver. Deu pra ver, né? Tá vendo aqui essa argolinha? Eu não vim com ele por dentro dos pontos. Agora eu vou passar o fio por baixo dessa argolinha. Então, eu vou entrar aqui, olha. Vou entrar aqui. Tá vendo? Peguei a minha argolinha e vou passar o meu fio por dentro dela. Com cuidado, porque senão você pode desfiar todo o seu trabalho. Olha lá, passei por dentro dela. Eu poderia já fazer o nozinho aqui desse lado, mas quando tem uma ponta boa assim sobrando, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de voltar. Então, aqui, olha, como eu passei por dentro dessa argolinha, eu vou voltar nesses dois pontos aqui. Olha lá, ó, trazer ele agora por cima da mesma argola. Viu? Sabe o que acontece quando você faz isso? Ele fica preso por dentro dos pontos. Aí, eu venho aqui, olha, até chegar aqui de novo. E pronto. Quando chegar aqui, você pode fazer a mesma coisa. Você pode passar por dentro dessa argolinha ou pode fazer o que eu vou fazer agora. Como aqui já tá meio que separado, eu vou juntar duas alças. Vou dar um nozinho. E vou dar outro nozinho, só pra garantir, viu, gente? Só pra garantir que não vai soltar de jeito nenhum. Aí, ó, dei o meu nozinho. Aqui eu costumo fazer o quê? Eu pego a minha cola branca mesmo, viu, gente? Não aquela cola de escola, mas aquela cola do rótulo azul, que se usa em construção. Aquela cola lá, eu uso ela mesma, tá? Porque como o barbante tem algodão na composição, aquela cola cola bem no algodão. Mas eu só faço isso com aquela cola porque eu arremato bem antes, tá? Se por acaso o seu arremate não for assim, se você quiser só passar por dentro de uns pontinhos, não dá nó nem nada, então prefira usar aquela cola de silicone que é mais segura. Ou fazer a cola com linha de seda. Tem gente que ensina aí no YouTube como fazer. Aí aqui, quando eu dei o nozinho, eu pingo aqui um pingo de cola. Puxo bem aqui, ó. E já venho aqui e corto. Com cuidado para não cortar o meu trabalho. E aí, eu já ajeito aqui assim. E a cola que eu tinha pingado antes, ela já vai prender aqui. Quer ver? Já vou fazer para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Tá no tubinho da escola, porque minha filha me deu esse tubinho aqui. Aí, o que que eu faço?
Primeiro, antes de cortar, eu pingo a cola aqui, ó. E depois eu só venho ajeitando os pontos por cima, tá vendo? Vem ajeitando, vem puxando, vem ajeitando, até que o nozinho fique escondido lá dentro, ó. Aí eu aperto aqui, seguro um pouquinho e deixo lá. Aí ele vai secar sozinho, vai ficar bem preso, tá bom, gente? Não vai soltar mais. Ah, mas aí não vai sair a cola quando lavar? Talvez vá sair um pouquinho. Mas, como o nozinho tá bem preso aqui dentro, por baixo do ponto, então provavelmente ele não vai soltar. Mesmo que quando lavar, saia um pouco da cola, ele já vai estar seguro, gente. Ele já vai estar bem firme, então não vai ter como desmanchar, tá? Porque ele já vai estar grudado aqui por dentro. Aí eu vou terminar aqui o meu arremate. Se você quiser e tiver, você pode colocar a sua etiqueta. Eu coloco a minha aqui, olha. Eu vou costurar ela e já volto com ele prontinho, arrematado, para mostrar para vocês. Oi, gente, voltei. Olha lá, agora tá pronto. Nossa, vai ficar um pouquinho ruim para vocês verem daí. Deixa eu tentar erguer aqui, olha, vai tremer um pouco, tá? Mas eu vou segurar aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Olha como ficou. Vou tentar mostrar aqui. Olha como ficou. Tá vendo? Não dá para mostrar muito bem porque eu tô com pouco espaço aqui. Mas é isso, gente. Essa foi a nossa aula. Minha primeira aula aqui no YouTube. Ficou um pouco longa, mas eu vou ver se eu consigo editar, né? Deixar ela mais curta. Mas essa foi a minha primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de vocês, o trabalho das mãos de vocês. E quem é cristã já sabe. Se preparem, estejam prontas. Nosso Senhor Jesus está voltando. E se você está aqui e não é cristã, não é um cristão, né? Procure entregar sua vida e seu coração a Jesus. A gente faz muitas coisas nesse mundo, vive muitas coisas nesse mundo, mas nós não somos daqui. Essa não é a nossa casa, esse não é o nosso lar. Busque a Deus, entregue seu coração e sua vida a Ele, e a palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo não só ele, mas também toda a sua casa. Então, se na sua casa você não tem paz, se não existe amor entre vocês, se não existe união na sua família, aceite Jesus, entregue sua vida, seu coração e sua casa a Ele. Ele tem poder de mudar todas as coisas. Que Deus abençoe suas vidas, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.